Olá! É terça-feira, 13 de novembro. O Blog do Vitão vai falar de tudo um pouco e mais um pouco. Campeonato Brasileiro, amanhã, na quarta-feira, farei outro blog aqui direto dos estúdios da Univeritas, Universidade de Guarulhos, para falar dos palpites do Campeonato Brasileiro. Então amanhã eu vou trazer o palpite de Corinthians e Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense, quinta-feira tem São Paulo e Grêmio, enfim, todos os palpites. Santos que deu vexame contra a Chapecoense, contra o Flamengo, etc. Mas vamos começar sobre o que aconteceu. Santos e Chapecoense, né? Uma vergonha que o Santos apresentou no Pacaembu para apenas 10 mil pagantes, né? O que corrobora, reitera a minha tese de que o Santos tem muito público no Pacaembu porque joga pouco. Quando joga com alguma frequência e o time não está bem, também não leva grande público. Mas 10 mil pessoas, se pensar que na Vila Belmiro ia ter 2, 3 mil pessoas, não foi um público, 2, 3 mil, estou exagerando, mas não ia ter mais que 5 mil pessoas de jeito nenhum. Então seria o dobro, né? Mas com as taxas, com o deslocamento, o Santos perdeu o jogo. E não perdeu por causa do Pacaembu, né? O Santos perdeu porque teve uma atuação horrorosa, né? Cuca, que tem muito mérito pelo bom segundo turno peixeiro, nessa arrancada, o Santos ainda briga pelo G6. Cuca escalou o time de forma ridícula, escalou muito mal, mexeu mal, terminou com 4 atacantes, ninguém na área para cruzar a bola. Brian Ruiz e Copete, que começaram a partida, foram péssimos, enfim. Tanto que Jandrei, o goleiro da Chapecoense, não fez nenhuma defesa. Se no lugar do Jandrei tivesse o meu sovaco, o meu umbigo, a minha frieira, a minha unha que eu cortei ontem, aliás, eu detesto cortar a unha e fazer a barba, teria ganho de 1-0 também, porque o Santos não fez nada. E Leandro Pereira fez o gol ali. Um gol, vitória justa da Chapecoense, não foi aquele gol encontrado que tomou um massacre. Encontrou o gol, é verdade, mas fez o primeiro tempo melhor que o Santos não criou nada, absolutamente nada para empatar. Em relação ao resultado, isso mexe com a Libertadores, com a briga pelo G6 e mexe principalmente com o rebaixamento, né? O Santos, que briga com o Atlético Paranaense e Galo pela última vaga do G6, Atlético Paranaense que pode se classificar para a pré-Libertadores via Sul-Americana, se for campeão da Sul-Americana, o Atlético Paranaense disputará a Libertadores, ou seja, aí sairia dessa briga, ficaria só entre Galo e Santos, jogando mais futebol do que o Santos e que o Atlético Mineiro nesse momento no campeonato. Mas o Santos que vinha muito bem, jogou mal, o Atlético que vinha muito mal, o Atlético Mineiro jogou bem contra o Palmeiras, enfim, essa sexta vaga aí está aberta. Melhor falar aberta do que em aberto é em ridículo. Sobre o rebaixamento, o Corinthians que estava com mais ou menos tranquilo, estaria mais tranquilo se não fosse o assalto em Itaquera, a operação absurda, né? Um gol que entrou 2 kits de bengalas e meio e o juiz disse que não viu, um pênalti escandaloso que o juiz disse que não viu, enfim, uma operação escandalosa, operação termo jornalístico, né? Se for provado, tem que ser preso, se não for provado, tem que sair também, porque se não enxergou isso, vai enxergar o quê? Mas enfim, Corinthians que foi muito prejudicado, agora está só 3 pontos acima da zona de rebaixamento, não tem como entrar na próxima rodada, ao contrário do que dizem, porque o saldo é absurdo, né? A diferença de saldo, então mesmo que o Corinthians perca e dê tudo errado, o Corinthians ainda ficaria fora da zona de rebaixamento uma rodada. Mas enfim, o Corinthians pega o Cruzeiro amanhã, a gente falará sobre isso. Sábado, uma decisão contra o Vasco, né? Eu lembro de Corinthians e Vasco em 2007, fui naquele jogo ali. Embora a queda tenha sacramentado contra o Grêmio ali, foi o jogo da queda. Eu lembro que eu estava nessa partida com meus irmãos, fiz a coluna, eu senti ali que já era, né? Corinthians se ganhar sábado tá livre, não precisa nem ganhar do Cruzeiro, é óbvio que se ganhar não vai ser ruim, nenhum empate será ruim. Mas para mim, né, falaremos mais sobre isso, Paraná que já caiu matematicamente, terá a companhia de Vitória e América Mineiro. O América Mineiro praticamente foi com a derrota do Paraná, uma derrota muito ruim, num momento difícil, embora Givanildo vai estrear, foi contratado agora. E a última vaga está entre Chapecoense, Sport, Ceará, enfim, todo mundo ali brigando. Até o Fluminense, que tem 41 pontos, está nessa briga aí, Bahia, Corinthians, Botafogo. Mas eu acredito sem aquela convicção, né, que pelo momento do Sport, né, que recebe a vitória agora, apesar da vitória da Chapecoense que vai enfrentar Botafogo, acho que a zona do rebaixamento não vai mudar até o final. Os 4 de hoje terminará na zona, mas sei lá, falaremos muito disso amanhã. E depois na sexta-feira também, falando da rodada que aconteceu e já projetando o final de semana. Então, Santos, uma decepção, mas tem crédito, né? E vai jogar contra o Flamengo, que também foi uma decepção no final de semana contra o Botafogo. A verdade é que esse campeonato é um amontoado, um somatório de decepções. Esses são feitos ao Palmeiras, que disputou o título mais da metade do campeonato com o time reserva
tratou o campeonato como consolação, como terceirada, já que jogou com os titulares Copa do Brasil e Libertadores, tratou como terceira linha, vai ganhar com os reservas, com o pé nas costas, o que mostra a ruindade armagedônica do campeonato, o que obviamente, né, não é culpa do Palmeiras. O que também não é culpa do Palmeiras é a arbitragem absurda, horrorosa, medonha, seu Coronel Marinho, que faz o que ainda não sabemos há 200 anos ali, e ano ruim, ano pior, ele continua no comando. É um escândalo o que está acontecendo no apito do Campeonato Brasileiro, tá certo? Eu convido vocês a lerem diariamente minha coluna Caneladas do Vitão no Jornal Agora São Paulo, né? Na coluna de hoje, né? Tem nas minhas redes sociais, no Facebook, facebook.com/blog do Vitão, no meu Twitter, Vitão Travessão Guedes, ou underline, como vocês prefiram. Eu falo sobre a crise do São Paulo, né? O São Paulo que já foi um time de vanguarda, o time do planejamento virou uma várzea completa, né? Mais uma vez um ano de várzea, mais um ano que Corinthians é campeão, Palmeiras campeão, Corinthians campeão, Palmeiras campeão, São Paulo não chupa o dedo. Culpa principalmente da administração ridícula que o São Paulo vem agora com o seu Leco há anos, né? O seu Aguirre tem muita culpa, mas a culpa principal é de Leco e seus 200 jogadores ali que estão no lugar. Então falo muito sobre isso na coluna do Vitão, coluna diária, também no sábado eu fiz uma crônica chamada Sábado, né? E todo sábado vai ter uma crônica. Amanhã eu vou falar um pouco de Corinthians e mais sobre Corinthians e Cruzeiro e Palmeiras e Fluminense, enfim, todo dia tem uma coluna. Eu convido vocês a curtir a página, acompanharem diariamente na coluna Caneladas do Vitão no Agora. E apesar do feriado, esses 200 feriados somados, eu sou trabalhador, na Zona Leste, trabalhador, estive ontem no Baita Amigos, né? Estarei sexta-feira agora e segunda, não tem emenda para nós, ao vivo das 8 às 10 no Baita Amigos, no Band Esportes. E quarta-feira, Corinthians e Cruzeiro no pós-jogo, logo depois do pós-jogo, estarei ao vivo também no podcast Mão Pós-Jogo ao Vivo, cornetando, ou empatando, ou comemorando, ou defendendo, enfim, o que acontecer em Minas Gerais, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes, tenho nome Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. É tudo nosso, nós aqui no blog do Vitão.